cantora, compositora, produtora cultural. Virei uma grande sapatão aos 26 anos. Hoje eu trabalho como conteudista, também sou editora da revista Lesbi. Mas além disso, eu também sou uma apaixonada por cerveja e cozinha. Eu sou uma mulher negra, trans e lésbica, criadora de conteúdo digital. E eu sou apresentadora do Nome de Sua Diversidade. Psicóloga clínica, sou casada com a Mara Lívia. Sou muito afetuosa, onde cabe meu afeto. Estou contribuindo na organização e na construção do bloco de carnaval Truck do Desejo, que é um bloco de mulheres que amam mulheres. Sou pesquisadora crítico-decolonial. Eu sou uma mulher apaixonada por arte, pensamento e outras mulheres, em especial pela mulher da minha vida, Juliane, minha futura esposa. Sou diversa, assim como você. Reconvexo, o espelho se vê. Sou vento forte, derrubo barreiras, vou longe. Não tenho medo, com você sou grande. Olá, eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Eu tenho 3 gatos, uma dicção meio prejudicada e eu sinto muita falta de beber e me declarar para meus amigos em festas. Esse é um especial do Sapa Justa, mas antes eu queria dar alguns recados. Primeiro, eu queria agradecer a Bia Nogueira, que me deixou usar a sua música Mantra Diversa nesse episódio. Eu sou uma grande fã e eu recomendo que você também escute Bia Nogueira. Eu acho que você vai adorar. Eu também queria agradecer a todas que me mandaram o áudio que é o que compõe esse podcast, que é um especial. Eu me emocionei com cada áudio que eu recebi, e eu digo isso de verdade. Cada áudio que eu recebia, eu chorava um pouquinho, ria, me divertia. E é o que eu espero que todo mundo sinta também nesse episódio. E o terceiro é que você me ajuda muito divulgando esse podcast. Então, se você gostar, espalhe ele por aí. Bem, agora vamos ao nosso especial, né? Eu pedi para que diversas lésbicas mandassem áudios respondendo algumas perguntas. E essas perguntas foram: quem é você? O que significa visibilidade lésbica para você? Como a sua orientação sexual afetou a sua vida? E o que para você é a força da mulher sapatona? Eu faço esse podcast porque eu acredito que a vivência é a coisa mais importante. Você pode até ler por aí o que significa ser lésbica, mas eu te convido a escutar junto comigo a vivência das minhas convidadas, que são diversas. Eu amo quando o Sapa Justa pede pra gente responder perguntas. Acho mara. Fico honrada. Muito chique. Eu sou Bárbara Monteiro, tenho 30 anos. Eu tô no meu 2º relacionamento lésbico. E pra mim a visibilidade lésbica é muito importante, porque quando eu era jovem e eu achava que o mundo era heteronormativo, eu caí bem, assim, no preconceito, na lesbofobia, assim. Eu achava que casal lésbico era engraçado, mas de um jeito pejorativo, sabe? E hoje eu enxergo como que isso tem a ver com serem 2 mulheres, né? Acaba ficando uma coisa de fraqueza, de estranho. E a vida dá esse tapa na gente, né? Um tapa maravilhoso que o preconceito vai minando. E quando eu me enxerguei lésbica, eu falei, meu Deus, eu sou essa pessoa. E hoje eu consegui desconstruir total esse preconceito, que eu acho que é como as pessoas veem a gente na rua. Uma coisa frágil, não sei, como se 2 mulheres fossem bobo, sabe? Porque sem ter um homem ali pra validar, parece que você não é um casal. E isso é tão, tão, tão em verdade que pra mim eu só fui ser feliz de fato. E só fui me libertar a partir do momento que eu fiquei uma sapatona mesmo. Então, pra mim, é isso.
Ser lésbica tem a ver com liberdade. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo, eu faço o que eu quiser com minha boca, eu dou beijo em quem eu quiser, eu transo com quem eu quiser, e ninguém tem que dar pitaco nisso, porque isso é da minha conta, isso tem a ver com o meu modo de vida, o meu prazer, e descobrir isso é algo hoje que me orgulha muito, porque eu já não vejo, né, de forma alguma um casal de lésbicas como algo frágil, fraco, mulherzinhas, otárias. Pelo contrário, eu vejo muita força, uma coisa muito forte e bonita. E eu acho que toda lésbica tem um talento. Eu acho isso maravilhoso do nosso universo. Toda lésbica tem um talento. Temos Sapa Justa, que é o talento do podcast. Aí tem a lésbica da música, a lésbica arquiteta, a lésbica fotógrafa, a lésbica que é a mais gente boa do mundo. E eu acho isso muito rico, assim. A gente se vira, saca? A gente é inteligente. Eu acho maravilhoso. Meu nome é Ana Luísa Gonçalves, eu sou formada em jornalismo, hoje eu trabalho como conteudista, também sou editora da revista Lesbi, uma revista criada em 2019 e aprovada pela Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e toda produzida e voltada para mulheres que se relacionam com mulheres. A visibilidade lésbica, para mim, é primeiro relembrar das mulheres que no final da década de 70 e no início da década de 80 já estavam lutando pelos nossos direitos. É importante pensar nessas mulheres e na história que elas começaram a construir no Brasil para poder falar sobre a gente hoje, né? O movimento feminista lésbico, ele começa ali no final dos anos 70 e vai se potencializando a partir de nomes, de grupos e de conquistas muito importantes. E a gente destaca duas datas no mês de agosto, né, que é o Dia do Orgulho e o Dia da Visibilidade. É importante ressaltar o Dia do Orgulho, que ficou marcado pela ocupação de lésbicas no Ferros Bar, em São Paulo. Essas mulheres estavam sendo impedidas de frequentar o espaço e se organizaram para protestar contra o preconceito e abusos que eram vividos no local, né? Anos depois acontece o Senale, que foi um seminário organizado por mulheres lésbicas em todo o Brasil contra o apagamento e a favor dos nossos direitos. E aí no Senale se decreta o Dia da Visibilidade Lésbica. Então temos essas duas datas históricas este mês e com elas agosto se torna um mês em que nossas pautas são relembradas e reafirmadas. Então hoje essa data, esse mês, significa para mim, sobretudo, rememorar parte do caminho percorrido por essas mulheres. Mas mais importante do que isso, continuar reafirmando a nossa existência e lutando pelos nossos direitos. A força da mulher sapatona, para mim, hoje, ela tem a ver com reconhecimento. Reconhecimento de outras vozes, outros corpos, outras existências. Em ver que a gente ocupa cada vez mais espaço, inclusive espaços de tomada de decisão de poder. Então, essa força hoje, ela tem a ver com Bela Gonçalves, que ocupa um espaço na política. Ela tem a ver com Catumirim, lésbica, não binária, indígena. Lorena Eltz, lésbica, PCD. Marcela Tiboni fala sobre maternidade. Ana Claudino, Preta Caminhão, Sapatão Suburbana, falando sobre negritude. Raíssa Aires, falando sobre poesia, não monogamia, transgeneridade. Oi, eu sou Camila Pedrosa, tenho 29 anos, sou atualmente editora de vídeo, estudante de marketing e podcaster. Mas além disso, eu também sou uma apaixonada por cerveja e cozinha. Tudo que é relacionado a cozinhar eu amo muito e adoro testar receitas e tal e conversar com minhas amigas, bares, saudades inclusive. Visibilidade pra mim significa não ter medo, sabe? Trocar os sentimentos que me rodearam por muito tempo na minha juventude com medo do que as pessoas iam dizer e transformar isso em orgulho, sabe? Hoje em dia eu tenho muito, muito amor por ser e muito carinho, assim, por ser sapatão, sabe? Tipo, tenho muito orgulho. Eu acho que hoje em dia, se pudesse
misticamente ter o direito de escolha, eu acho que eu escolheria 1000 vezes ser sapatão novamente. Sobre o como minha orientação sexual afetou minha vida, eu acho que a maior prova foi a criação do projeto junto com minha amiga, que se chama Fala Pocha, e é um projeto de podcast que no final do ano passado a gente conseguiu a façanha de conseguir um edital. Então o podcast agora também vai virar muito em breve uma websérie. E é muito bacana porque, como o próprio nome diz, aqui no Nordeste Fala Pocha significa sapatão, e é um termo usado para ofender as sapatões muito novinhas. Então, tipo, era um termo muito usado na escola e que sempre me gerava muita tristeza esse termo. E aí, tanto eu como a Jéssica, que é minha amiga, que ajudou no processo de criação do Fala Pocha, a gente decidiu usar esse termo de uma forma que traria orgulho pra gente, né? E até hoje eu tenho muito orgulho de dizer que sou pote assim. Eu acho que nesse último ano que o Fala Pocha surgiu, foi o momento que mais minha sexualidade afetou minha vida, assim, porque sempre foi uma coisa que eu sempre amei fazer, foi assistir filmes que trouxessem essa representação, essa representatividade, só que eu nunca pensei em criar conteúdo baseado nisso. E meio que o Fala Pocha me tirou dessa zona de segurança de só ver para começar a ação de criar conteúdo também sobre esse tema que eu adoro, que é sapatonices. Sobre a força da mulher sapatão, eu acho que é uma coisa extremamente revolucionária, porque tanto os filmes como os seriados, histórias, telenovelas e etc. sempre incentivaram a rivalidade entre a gente, né, entre as mulheres. E o que eu acho mais libertador dessa força sapatão é, tipo, que ela influenciou muito na minha relação com outras mulheres, desde a forma amorosa como de parceria mesmo, de amizade. Então meio que transforma meio esse lugar que a gente foi condicionado de rivalizar com mulheres para amar elas e querer dividir a vida, né? E eu acho muito lindo. Eu amo ser sapatão, na real. Primeiramente, me chamo Dandara Maria. Eu sou uma mulher negra, trans e lésbica, criadora de conteúdo digital, escritora e poetisa marginal, que tende a escrever sobre esses desdobramentos do gênero, da raça e da sexualidade, e minhas escritas são pautadas no que eu vivencio, sendo a mulher que eu sou, e lidando com esses atravessamentos, né, especificamente. Visibilidade lésbica, para mim, começa entendendo a nossa pluralidade enquanto mulheres lésbicas, né? Somos muito diversas, existimos de diversas formas, fazemos diversas coisas. Então, assim, é sobre não querer colocar uma cara para estampar esse movimento, por causa que se a gente for colocar uma cara para representar a voz da mulher lésbica, muitas lésbicas vão ser apagadas nesse rolê, porque eu, enquanto uma lésbica negra, faço até um apontamento aqui também. Quando a gente vai buscar referência de lesbianidade, de mulheres lésbicas, de afetos lésbicos, são sempre mulheres brancas, ou na grande maioria das vezes, né, para não falar que eu tô generalizando assim. Então, são sempre mulheres brancas, são sempre mulheres brancas falando, são sempre relacionamento entre mulheres brancas, enfim. Então, acho que a gente precisa dar voz a cada mulher lésbica, e não a uma mulher lésbica em específico, entende? Visibilidade lésbica para mim é isso, reconhecer que a gente é diversa, está em diversas áreas, em diversos lugares, territorialmente falando, e em questão de serviço também, enfim. E que é muito importante que essa nossa diversidade dentro da nossa singularidade, né, dentro do que temos em comum, é importante ser dita e ser reconhecida em qualquer espaço, sabe? Em qualquer corpo também, enfim. Isso é visibilidade lésbica, dar voz a cada mulher lésbica. Minha sexoafetividade afetou minha vida, acho que de uma forma geral, assim. Antes eu tinha muito medo de me assumir enquanto uma mulher lésbica, por acreditar que eu seria vista e colocada como menos mulher por me atrair, por me relacionar, enfim.
exclusivamente com outras mulheres. E aí eu tava num processo de negação muito grande mesmo, inclusive chegando a reproduzir falas lesbofóbicas para tentar de toda forma me dissociar daquilo que eu sentia e da minha atração, enfim. Só que depois de um tempo, um processo comigo mesma, sabe, de olhar pra mim com mais carinho, por causa que a gente, mulheres pretas principalmente sendo uma mulher preta e sendo uma mulher trans também, tem a afetividade, a nossa sexualidade muito negada. A gente é muito hipersexualizada, coisificada também, objetificada, enfim. Mas a nossa sexualidade parece ser algo que tá nem em segundo, terceiro plano, lá em quinto plano. Porque é muito difícil a gente falar de amor, muito difícil a gente falar de afeto, muito difícil a gente falar de sexo, de tesão de uma forma saudável, e principalmente sem ser essas coisas voltadas ao homem, sobretudo ao homem branco, né, enfim. Então, quando eu desconstruí isso em mim e passei a olhar pra mim com mais carinho, com mais respeito, me acolher, foi quando eu me assumi enquanto mulher lésbica. E aí o que começou a me afetar? A lesbofobia direta, né? Não que eu já não lidasse com a lesbofobia antes, por causa que isso mesmo acho que é um processo muito lesbofóbico, de uma lesbofobia enraizada em mim, enfim, que fazia com que eu não conseguisse me reconhecer, me assumir, me aceitar, me localizar também enquanto mulher lésbica, sabe? Por diversos fatores. Então, aí eu passo a lidar com a lesbofobia diretamente, tanto no âmbito familiar quanto no âmbito de serviço e socialmente, né? A partir do momento que eu começo a assumir relação com outras mulheres e aí demonstrar afeto em público, e são diversas questões que entram, né? Mas, ao invés de falar da forma negativa que minha sexoafetividade pode ter afetado na minha vida, gostaria de falar que afetou de uma forma muito positiva também, porque hoje em dia eu sou muito tranquila comigo, consigo reconhecer potência na minha lesbianidade, sabe? Me vejo enquanto potência, sendo essa mulher lésbica que eu sou. E é isso, assim, acho que foi uma forma de me recriar mesmo, enquanto pessoa, enquanto mulher. E nesse processo tem as dificuldades, né? Porque a gente vive num país extremamente machista, extremamente preconceituoso, LGBTfóbico, enfim. Mas também teve muitos pontos positivos e que eu pude prosperar neles. Pra mim, a força da mulher sapatona é existir num mundo que não quer que a gente exista, ou que nega a nossa existência, né? É de embate diretamente, assim, ao patriarcado, porque lesbianidade, sapatonice, enfim, não é exclusivamente sobre sexo-afetividade. É principalmente sobre isso, mas não exclusivamente. É também sobre conceito, né? Quando a gente entende que a nossa sociedade é organizada como um sistema patriarcal e o mundo tende, né? O sistema tende a se organizar e girar em torno do homem. Então, assim, só de você ser uma mulher que não permite acesso direto de um homem ao seu corpo e assume a potência que é amar e se relacionar sexo-afetivamente com outras mulheres, isso já acarreta muita coisa na nossa vida e na forma como o sistema funciona também. Então, a força da mulher sapatona é isso, essa coragem que a gente tem de negar de todas as formas essa heteronormatividade, esse egocentrismo, esse sistema patriarcal que tende a nos colocar como mercadorias, como produtos. E a força da mulher sapatona é isso. Amar outra mulher sendo uma mulher muito potente. Muito potente. Meu nome é Carla De Michele, eu tenho 31 anos e eu saí do armário e virei uma grande sapatão há 26 anos. E a visibilidade lésbica entra nesse significado pra mim porque eu tinha dificuldade de me ver como uma mulher lésbica, não era nenhuma dificuldade, era uma repressão mesmo. E aí, ver outras mulheres falando sobre isso, falar sobre isso na terapia, ter essa representatividade foi algo que ajudou nesse processo. Com orientação sexual afetou a sua vida muito, porque, afinal de contas, eu nasci lésbica, mas reprimi isso muito tempo. E aí, eu acho que a pior repressão é a repressão de nós mesmos, né? E reprimir
por conta de um trauma que eu tive, e isso ficou ali guardado. Então, a partir do momento que eu falei pela primeira vez, eu sou lésbica, isso teve um grande impacto de me achar uma grande impostora a minha vida inteira, de me culpar por todos os BO que eu passei sendo hétero, né? Hétero, entre aspas, aí. E uma questão de identidade mesmo. E aí, até eu entender esse processo e me autoafirmar e trazer isso pra minha realidade, demorou um pouco. E pra mim, a força da mulher sapatona é o fato de, apesar de todos os estereótipos que a gente tem aí, a gente ter essa relação entre mulheres. E que eu acho que é uma coisa muito linda, mas ao mesmo tempo muito idealizada. Existe um ideal de que em relações lésbicas não existe abuso. E perceber que sim, existe, demonstra passar por essa primeira camada da força da mulher sapatona para se enxergar como um ser humano que, assim como os outros, é imperfeito e que pode ser abusivo e que pode desrespeitar alguém, mas ainda assim a gente está nesse processo de desconstrução para se tornar, na minha visão, né, pessoas melhores, lésbicas melhores. A força da mulher sapatona tá nisso, pra mim, em resistir amando mulheres. E mais um ponto aí da força da mulher sapatona é de, pra mim, né, de não invisibilizar mulheres trans, porque existe isso, né, sapatão transfóbica, e pra mim, pra ser força da mulher sapatona, ela tem que lutar por mulheres. Então, por mulheres cis e por mulheres trans, sem ter a pausa dramática de fulano é uma mulher trans, porque somos todas mulheres, e se essa mulher se define como hétero ou como lésbica, a gente tem que respeitar, e é isso. Pra mim, é basicamente isso. E um outro ponto, a força da mulher sapatona que é um desafio que eu encontro dentro da comunidade lésbica hoje em dia, não mensurar quantos % fulana é mais ou menos sapatona, sabe? Por exemplo, eu que tive uma experiência de me assumir como hétero a minha vida inteira, eu sou menos lésbica por isso, eu sou semi-hétero. Não, meu cu. A gente não é semi-hétero. A roupa que eu uso, a maquiagem que eu uso, que eu deixo de usar, não me faz menos sapatona. Então a força da mulher sapatona tá nisso também. Em reconhecer lésbicas em todos os corpos e todas as aparências. É isso. Sapajusta, um beijo. Olá, pessoas! Eu sou Flávia Ellen, sou cantora, compositora, produtora cultural, também sou bacharel de Direito, errei essa escolha lá atrás, devia ter feito comunicação, e também sou redatora freelancer. Eu nasci em BH, cresci em BH e atuo na música desde muito jovem, comecei a tocar muito cedo e escolhi o direito porque achei que era realmente aquilo que eu queria, né? Já quis ser astronauta, já quis ser diplomata e mais perto de fazer o vestibular eu pensei em ser juíza e é por isso que eu entrei no direito. Mas a comunicação social era a minha segunda opção de curso. E aí eu acabei fazendo direito, terminei o curso de direito, mas ainda durante o bacharelado eu percebi que meu negócio era música mesmo. E aí eu dei um jeito de mascarar o direito e fiz uma monografia falando de racismo e samba. E eu conto tudo isso para falar quem eu sou, porque eu me considero uma artista mesmo. Se eu fosse descrever como é ser uma artista, né? Eu pensaria em alguém muito observadora, de muita sensibilidade em relação ao outro, à vida do outro. Eu sou uma fissurada por histórias e por pessoas. Então, acho que me descrever como artista realmente me descreve quem eu sou. Eu sou uma pessoa sensível, né? Sou canceriana, para quem gosta de signos, com ascendente em aquário. E isso ajuda bastante, equilibra, né? As emoções, o drama. E é isso, eu escrevo músicas, histórias e essa sou eu, uma mulher lésbica artista. A orientação sexual afetou a minha vida por completo, né? Foi uma descoberta. Eu venho de uma família que é bastante tradicional, assim, uma família de raízes italianas e africanas do interior de Minas. Então, eu seguia uma coisa que era posta para mim socialmente, né? Apesar de sempre ter sido uma mulher fora do padrão que a sociedade impunha, eu era uma menina com muitos interesses
tidos como masculino, né? Tanto de roupa quanto de esporte, e ao mesmo tempo, de vez em quando, eu vestia vestidos e nunca gostei de maquiagem, mas às vezes queria me maquiar, queria brincar de casinha. Então eu sempre fui uma criança muito livre e era estranho, né? Então, desde muito jovem, assim, eu escutei, quando criança ainda, escutei uma prima falando que eu era sapatão na frente da minha avó, enfim, eu não sabia nem o que era isso, né? E aí, mais tarde, quando eu fui ter contato com outras sapatonas, que eu fui percebendo que era uma possibilidade, que talvez aquele caminho me deixasse mais feliz. E começou a fazer sentido, né? Porque eu sempre olhei para as mulheres com muito mais carinho do que eu olhei para os homens. E apesar disso, né, até por seguir um padrão, beijei caras, tive um namorado na época de faculdade ainda, já tinha ficado com moças e era muito mais legal, né? Então, foi caindo a ficha aos poucos, assim. E isso tava, apesar de estar bem tranquilo dentro de mim, foi uma coisa que demorou a vir à tona, assim. Eu fui me assumir já com 22 para 23 anos. Foi um processo um pouco difícil, assim, no primeiro mês, principalmente, que minha mãe não ficou bem, mas depois ela meio que virou a chave, assim, viu que era isso, e eu ia ser feliz assim. E na época eu tava namorando uma mulher muito massa, que a família já conhecia, e que, enfim, todo mundo confiava muito, né? Então foi tranquilo, assim, e foi uma construção de mim. A gente vai descobrindo quem a gente é, por que não deu certo com aquele cara, por que aquela transa não foi legal, e as coisas começam a se encaixar, né? Coisas até mesmo de época de colégio, que a gente começa ali a ficar interessada em uma ou outra, e eu não entendia muito bem porque que eu me sentia muito à vontade no meio dos meninos e ficava, tipo, não sei, alvoroçada, assim, perto das meninas. Não conseguia compreender o que era isso, né? Mas era a força da mulher sapatona. Então, influenciou tudo, né? Desde a descoberta até hoje, eu me sinto uma mulher extremamente livre. Hoje, nunca tive esse sentimento enquanto eu ficava com homens. E me sinto uma mulher que consegue dialogar muito bem com outras mulheres de uma forma profunda, e não é só porque eu gosto, né, eu me relaciono afetivamente com elas, mas porque eu me interesso mesmo pelas histórias das mulheres. Então acho que mudou muito, assim, o meu olhar para elas, né, um olhar muito mais generoso, muito mais empático, e acho que é isso, né, muda tudo, muda absolutamente tudo. Nossa, gente, pensar em visibilidade, para mim, é a afirmação, né, da existência, assim. Eu vejo que hoje as meninas jovens, né, que estão começando a entender sobre sua sexualidade, estão se entendendo como lésbica, elas pegaram uma porta que foi aberta por pessoas da minha idade, um pouco anterior a mim, né, eu tenho 32 anos, e nós tivemos que romper, assim, uma porta entreaberta, cheia de dificuldades, e é um caminho, né? A visibilidade lésbica, ela é um caminho, um processo, uma desconstrução de um padrão social, porque padrões objetivos não existem, né? São só coisas impostas pela sociedade que a gente vive, que é patriarcal, que é heteronormativa. Então, a visibilidade lésbica é uma luta, né? É uma luta de desconstrução. E é por isso que ela é tão importante, né? É por ela que a gente ganha o direito de ser quem se é, e isso é bem bonito, né? A força da mulher sapatona é a mulher que é 5 vezes melhor do mundo no futebol, e quando faz um gol, faz a inicial da esposa. A força da mulher sapatona é a sapatão de sítio, é a sapatão caminhoneira, é a sapatão Barbie, é a sapatão do jeito que ela quiser, né? Fora do padrão, não tem um corpo padrão, não tem uma aparência padrão. E isso que é a força, né? A força da mulher sapatona é a liberdade, e que é uma coisa que todo mundo busca, né? Cada um aí na sua jornada, na sua caminhada, no seu entendimento de si, no exercício da autocompaixão. Mas eu acho que a força da mulher sapatona passa por aí também, né? Da gente se acolher, da gente se entender e da gente afirmar isso pro mundo, e de fazer o T em plena Olimpíadas. Um beijo pra Marta, um beijo pra esposa dela, que eu nem conheço, mas considero, né? E, enfim, acho que é isso, né? O exercício da liberdade. Eu sou Juliana, tenho 24 anos, moro na Serra, no Espírito Santo.
e me assumi lésbica tem final de 2018 e início de 2019. Visibilidade lésbica pra mim é o fato da mulher lésbica poder ser ela do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, e que ela possa viver a vida dela como ela bem entender, sem julgamentos pela sociedade, por familiares, por serviço, e que ela possa dizer da sexualidade dela sem vergonha e sem medo de acontecer alguma coisa ou de ser excluída no meio dos amigos. A minha orientação sexual, ela não afetou minha vida de forma negativa, muito diferente disso. Quando eu finalmente consegui entender as coisas que aconteciam comigo, o porquê eu estava sentindo e o porquê eu sentia determinadas coisas, pra mim foi uma libertação, assim. Foi um momento de muita felicidade pra mim mesmo, porque finalmente eu sentia que eu pertencia a algum lugar e que eu tava no lugar que eu queria estar. Então não mudou negativamente. A minha família é maravilhosa. Eu não gosto de usar a palavra aceitou, porque eu acho que ninguém tem que aceitar nada. A vida é minha, mas eles me apoiaram em qualquer momento. Minha mãe é incrível, então nada mudou. Em questão de trabalho também não afetou, porque ainda bem, a profissão que eu escolhi ser é uma profissão bem livre mesmo, né? A gente apoia a liberdade acima de tudo. Então, pra mim não mudou nada, só mudou pra melhor. Eu acho que pra mim a força da mulher sapatona é ser quem ela é ser quem ela quiser, o que vier na cabeça dela, se expressar da forma que entender, com feminilidade, sem feminilidade, se expressar da forma que bem entender e não ser julgada por isso, não ser dita menos mulher pelo fato dela não expressar feminilidade, ou não ser dita que não é sapatona pelo fato dela ser uma mulher que expressa feminilidade, porque somos mulheres e temos várias formas de ser mulher e de gostar de mulher. Então acho que essa é a nossa força, de sempre estar ali dando a cara a tapa, de se expressar da forma que a gente bem entende e respeitando também as outras formas de expressões. Então acho que essa é a nossa força, de se juntar, de fazer valer os esforços, as lutas, tá ali pro dia a dia mesmo, quebrando os paradigmas, quebrando tudo que vier pela frente. Olá, ouvintes do Sapa Justa, meu nome é Débora Medeiros e eu sou apresentadora do Nome Disso é Diversidade, que é um podcast, enfim, focando na vida das pessoas LGBTQ no Brasil e no mundo. Para mim, visibilidade lésbica significa realmente que as pessoas saibam assim, quem somos nós, né, que a gente seja no dia a dia bastante visível. Eu acho que isso é muito importante, assim, e na verdade, e realmente, assim, ter orgulho de quem a gente é, né, acho que isso é muito importante, assim, então eu realmente não escondo de ninguém no meu dia a dia, enfim, família, trabalho, esporte, tudo mais, as pessoas sabem que eu tenho uma companheira, que eu sou lésbica, e assim, uma das coisas mais legais, assim, na visibilidade lésbica também são os fatores políticos disso, né, de realmente você saber que pessoas que você admira são lésbicas também, né? Enfim, sei lá, aquela professora que você acha massa, ou uma cantora, uma intelectual, enfim, um esportista, né? A gente tá tendo agora as Olimpíadas. E, enfim, isso é muito massa. Uma das coisas que eu acho mais legais também nessa esfera política é ser visível na rua, né? Aqui onde eu moro, em Berlim, e eu acho que em várias cidades no mundo tem a Dyke March, que é basicamente a marcha das sapatonas, né? Uma vez por ano, antes do orgulho gay, basicamente, da parada do orgulho LGBT. A Dyke March ela é bem legal porque justamente é isso, é uma marcha para todas as pessoas que se identificam como lésbicas, enfim, todas as pessoas que são lésbicas, né, possam realmente ir pra rua com esse nome, entendeu? Porque, tipo, aqui, pelo menos aqui em Berlim, a parada do orgulho, ela é muito dominada pela visibilidade gay, e geralmente mais gay cis e tal. Então, foi muito bom, assim, quando eu descobri essa parada, eu comecei a ir sempre, a marcha das sapatonas, né, e comecei a ir sempre, e é muito legal, assim, porque é um evento mais alternativo, as pessoas são muito bem-humoradas, bem abertas, tem música, e realmente a gente anda pela cidade inteira, então é muito legal você ver a diversidade de lésbicas que existem na cidade, né, e realmente ser visível como um grupo grande
na cidade. Então, acho que isso é muito importante também, a visibilidade, ter esse aspecto de mostrar que nós somos diversas, nós somos muitas. Isso a nossa identidade como lésbicas é uma parte de quem a gente é, né? E é uma parte que a gente também deve se orgulhar. Acho que essas duas perguntas são conectadas pra mim, assim, como a orientação sexual afetou a minha vida. Eu acho que pra mim, no momento que eu soube quem eu era e realmente me aceitei, né? Eu acho que isso é um passo importante pra qualquer pessoa LGBTQ. Sei lá, acho que isso me deu uma força realmente, né? De viver quem eu sou em todos os aspectos. Acho que pra mim é muito importante, enfim, ter uma relação legal e uma relação visível no dia a dia, que as pessoas no nosso dia a dia, tanto da minha família quanto da família da minha parceira, saibam da gente e que realmente, sei lá, a maneira como eu vivo e a maneira como eu vivo do jeito que eu quero realmente me dá muita força pra seguir meus projetos, fazer coisas que eu gosto, sabe? Assim, eu acho que, enfim, a gente vive num mundo muito heteronormativo ainda, né? E, por exemplo, uma das coisas que eu sempre queria fazer era artes marciais e muito tempo, enfim, por ser coisa de menino, não tinha como e tal, né, no meu entorno como criança e tal. Então, quando eu comecei a fazer kickboxing e defesa pessoal há uns anos, sei lá, acho que me ajudou muito, assim. E, de certa forma, isso tem a ver com a minha orientação, porque também é um espaço em que muitas mulheres queer, mulheres lésbicas, mas também mulheres com outras identidades da comunidade, né, também estão muito presentes, né. Como a gente, enfim, já tá de boas com quem a gente pode também praticar esportes que tem essa conotação masculina, de certa forma, sem esse medo que as pessoas ficam achando que a gente é lésbica ou que a gente é LGBTQ e tal, né. Porque, infelizmente, eu acho que no mundo heteronormativo que a gente vive, eu imagino que tem muita gente que enfim, não faz as coisas que elas gostam, né? Seja um hobby, seja uma outra atividade, seja um emprego até, né? Certas profissões são muito conotadas como sendo de homem, que é uma coisa, assim, absurdamente estúpida, né? Mas eu acho que isso ainda impede muita gente, assim. Eu acho que me aceitar e, enfim, saber quem eu sou também influenciou nisso. E acho que conectado com isso, o poder da mulher sapatona é isso, né? A gente vai lá e faz. Tipo, né? Não é à toa que tem todos os clichês da sapatona de sítio, por exemplo, que vai lá e faz, entendeu? Acho que, tipo, enfim, eu vivo com a minha companheira juntas e a gente faz tudo. A gente conserta coisa, a gente troca pneu da bicicleta, enfim, faz as atividades da casa, né? Uma vida, assim, enfim, que a gente não precisa de nenhum cara lá explicando como faz as coisas. E isso tem todos os meios, né? Eu acho que muita gente procura iniciativas também de mulheres queer entre si para ter uma maneira de transferência de conhecimento sem essa coisa do mansplaining, né? De algum cara tá te explicando e subestimando o quanto você pode fazer. Por exemplo, voltando pro meu clube foi fundado por mulheres lésbicas. Então, tipo, essa é a força da mulher sapatona. Fundar um clube massa, feminista, em que você ensina mulheres a se defender e, enfim, você ajuda elas também a serem as pessoas que elas querem ser, né? Que elas sempre quiseram, de certa forma. Pelo menos no meu caso é isso. Mas é isso. Obrigada pelas perguntas, adorei responder. Meu nome é Laila Rezende, eu sou psicóloga clínica, sou casada com a Mara Lívia, nós estamos juntas desde 2016 e atualmente a nossa família é composta por nós e pelos nossos gatinhos, o Estevão e a Elis. Visibilidade lésbica para mim significa reafirmar, inclusive socialmente, a nossa existência. Né, enquanto casal, enquanto família, enquanto possibilidade de se envolver afetivamente e também sexualmente com uma pessoa do mesmo gênero. Interessante pensar como a minha orientação sexual afetou a minha vida, porque na verdade ela não afetou a minha vida, ela afetou a vida de outras pessoas, e essas pessoas, sentindo-se afetadas pelo meu afeto, tiveram alguns comportamentos que aí sim, né? Aí sim teve impacto na minha vida. Mas para mim mesmo, enquanto pessoa, minha orientação sexual faz parte de quem eu sou e nunca foi motivo de conflito. Mas algumas pessoas não souberam lidar muito bem com quem eu sou, talvez. Para mim, uma situação que mais me impactou aí é de uma amiga que, né, depois, passado algum tempo, assim, ela já sabendo da minha orientação sexual, ela colocava sempre relacionamentos heteroafetivos como num patamar acima, como se fosse, né, o esperado, o ideal e o melhor. E isso me fez com que eu me afastasse um pouco dela, infelizmente, porque é uma pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa muito querida, mas que eu entendi ali que pelo menos, né, até então não estava aceitando ali a minha, que eu sou de maneira integral. Então é isso, né, acaba afetando outras pessoas, as pessoas se sentem, sei lá por quê, afetadas por isso, e isso tem um impacto na minha vida.
Bem, para mim a força da mulher sapatona é a gente não deixar de ser quem a gente é, apesar de todas as adversidades, né? Apesar de toda uma estrutura que colabora e legitima que a gente seja violentada todos os dias, a gente não deixa de ser quem a gente é. Apesar de algumas relações ficarem estremecidas, apesar de perdermos, entre aspas, algumas pessoas, eu digo entre aspas porque eu acredito mesmo que quem gosta da gente do jeito que a gente é. Então, apesar de tudo isso, né, de todos os obstáculos, a gente segue sendo quem a gente verdadeiramente é. Isso, pra mim, é a força da mulher sapatona. É a gente constituir família, é a gente ter filhos quando a gente quer ter filhos, é a gente seguir o nosso trabalho e é isso. Meu nome é Marília Fiuza, sou de Belo Horizonte, tenho 40 anos, trabalho como professora de inglês e nas horas vagas, além de fotografando, ou desenhando, ou ouvindo música, assistindo filme, ou pintando parede, consertando encanamento, arrumando algum fio que tá solto, enfim, eu também tô contribuindo na organização e na construção do bloco de carnaval Truck do Desejo, que é um bloco de mulheres que amam mulheres. Visibilidade lésbica para mim é o que finalmente eu vivo aqui nessa Belo Horizonte, nesse Brasil. É o que eu tive quando eu morei fora, quando eu tinha 20 e poucos anos, e aí hoje finalmente eu sinto isso aqui também. Assim, não da mesma maneira, mas estamos caminhando para isso, é poder estar nos lugares e amar outras mulheres e ter momentos de afeto e de diversão e de troca com outras mulheres que também amam mulheres e estar nesse ambiente seguro. Dentro disso é não mais ser apenas no meio de todos, né? Assim, que era o que eu passei a minha vida inteira. Eu era uma única ali no meio daquilo tudo, daquele ambiente hetero cisnormativo. E hoje eu sou parte de um todo. Então acho que essa é a visibilidade lésbica pra mim. Bom, como a minha orientação sexual afetou a minha vida? No começo foi difícil, né? Obviamente, porque como muitas outras mulheres, eu fiquei lá tentando ser hétero. Tentei, namorei um boy durante 5 anos e foi muito difícil. Mais difícil do que a reação da minha família e dos meus amigos foi eu assumir pra mim mesma que isso era o que eu era, porque eu demorei muito e eu fiquei em estado de negação durante muito tempo, pensando que talvez eu pudesse ser bissexual ou que talvez eu fosse um ser assexuado mesmo e ia ser isso pro resto da minha vida. E só foi a partir do momento que eu assumi pra mim mesma que as coisas mudaram, né? E aí eu passei a ser uma pessoa feliz. Eu descobri o que é ser feliz. E se eu soubesse que era só isso que eu precisava fazer, só isso entre aspas, né? Porque não é fácil, eu teria feito muito antes, assim, me poupado aí pelo menos metade dos 5 anos de relacionamento com o boy, me poupado e poupado ele ainda por cima. A força da mulher sapatona pra mim é essa mulherada maravilhosa, fazendo acontecer, botando a cara a tapa e ocupando os seus lugares de direito, ocupando a cidade, mostrando que a gente existe, enfim, e eu acho que o máximo pra mim disso, da força da mulher sapatona, é quando eu estou lá no bloco da Truck do Desejo, que não é um bloco só de mulheres sapatonas, mas são mulheres que amam mulheres, e boa parte do bloco são as mulheres sapatonas, né, assim, sapatonas estendendo pra esse conceito de mulheres que amam mulheres, de repente, e é muito maravilhoso ver o nosso cortejo acontecendo, ver que ele é regido, que ele é dirigido, que ele é criado e o conceito todo feito por mulheres, e ele acontece graças a mulheres, então é de mulheres para mulheres. É essa a maior força da mulher sapatona que eu posso ver na minha vida. É maravilhoso. Oi pessoal, oi Lê, eu sou a Lari Rinaldi, eu sou escritora. Lê, obrigada pelo convite, tô amando me apresentar aqui pro Sapa Justa, então vamos lá. Eu sou a Lari Rinaldi, eu sou escritora. Meu primeiro livro, Tudo que Aprendi em Nova York, sai agora em outubro. É uma autobiografia sobre me descobrir mulher, escritora, lésbica e tudo que passou na minha mente enquanto eu tava confusa buscando meu espaço no mundo. Então,
A vida inteira eu me entendi como igual a todo mundo, né? Eu não fui criada sendo super protegida, então basicamente na minha mente não existia machismo, porque eu podia tudo. Mas a vida adulta chegou e com ela a revelação de que o patriarcado não só existe, como ele nos oprime e subjuga, né, todos os dias. Então a visibilidade lésbica pra mim é reconhecer que a nossa sociedade está longe de ser justa e é reconhecer que ser mulher é difícil e que ser lésbica é mais difícil ainda. E é reconhecer que a nossa vida é uma luta. Então, é agradecer quem veio antes de mim e abrir caminho para quem tá chegando. E daí, pessoalmente, eu acho que eu tenho muita sorte de ter nascido lésbica, porque, de maneira geral, eu não gosto muito de homem mesmo. Então, eu acho que ser lésbica rege toda a minha vida, né? É a escolha do que eu leio para tentar me entender, é a escolha do que eu escrevo, da esposa com quem eu construo a minha vida, é a escolha do meu destino de férias, do que eu assisto na TV, dos lugares que eu frequento, das pessoas que eu conheço. E pode, assim, parecer limitante, mas na verdade é a maior felicidade da minha vida, porque eu tô segura e eu sei quem eu sou. E por último, mas não menos importante, a força da mulher sapatona pra mim é ser, né? Porque a mulher sapatona, só de viver na sociedade patriarcal, já mostra a sua força. E honestamente, que sonho seria viver no mundo das Amazonas da Mulher Maravilha, mas como não dá, a gente segue aqui conquistando espaços e a gente é forte só por acordar todos os dias e sair no mundo conquistando as nossas coisas num sistema que hipervaloriza a sexualização da mulher e define papéis muito claros, né, de ser obediente, calada, sexo, um útero, um troféu e um produto a ser jogado fora quando fica velho, né? Então, acho que nossa força é dizer não pra tudo isso e escolher ser quem a gente é e fazer o que a gente quer para alcançar o que a gente deseja todos os dias da nossa vida. Meu nome é Karina Alves, sou jornalista, sou comunicadora. Acho que a gente às vezes tem essa mania, né, de associar direto quem a gente é com a profissão, porque é uma resposta um pouco automática, já que responder quem a gente é uma questão, uma resposta difícil de ser dada, né? Uma resposta difícil de encontrar. Eu tô fazendo bastante análise para saber quem que eu sou. Tenho me descoberto um pouco mais a cada dia, por mais que seja difícil definir em palavras. Acho que isso tem sido importante para mim. Então eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa profunda, sou uma pessoa que socialmente eu posso ser muito extrovertida, mas no meu íntimo eu sou bem introspectiva, eu sou bem do mergulho, dos pensamentos. Sou muito afetuosa onde cabe meu afeto, também sou muito fria quando eu preciso ser fria. Tem essa dualidade aí na minha vida, eu sou muito dos extremos, né? Ou eu tô muito dentro, ou eu tô totalmente fora. Assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade aí com o meio termo. Que mais? Eu amo gatos, eu sou um bandista, iabiano, candomblé, sou uma pessoa que gosta muito de viagens, de praia, sentindo muita falta, inclusive, nesse período de pandemia. Sou um pouco aérea, como uma boa pisciana, mas ao mesmo tempo as muitas presenças de Capricórnio no meu mapa também aparecem bastante, assim. Gosto de brincar que talvez eu seja uma pisciana com o pé no chão, que não deixa de ser avoada, mas com o pé no chão, se é que cabe falar isso. Bom, visibilidade lésbica pra mim, acho que talvez seja chegar num contexto em que eu possa parar de me preocupar com a minha segurança em determinados locais só pelo fato de eu ser lésbica. Visibilidade lésbica é não ser lembrada só no mês de junho, em campanha para empresa e blá blá blá, assim, é conseguir sentir mesmo uma vivência igualitária, uma vivência tranquila. É isso, assim, é eu caminhar com a minha namorada em determinados lugares e não ficar com medo de dar a mão. Porque dar a mão, eu vou dar a mão sempre, em qualquer lugar que eu estiver. Mas eu sei que tem situações que a gente vai se sentir mais tranquilo e vão ter ambientes que a gente vai sentir mais medo. Então, acho que visibilidade lésbica é parar de ter medo da violência, assim. E aí não é só uma questão de resolver o sentimento do medo, né? É ter um mundo em que a gente tenha
condições de não sentir tanto medo, né, em determinadas circunstâncias, é ter nossas histórias mais representadas no geral, assim, sabe, nas histórias, na mídia, nos filmes, nas séries, nas músicas. Não sei, difícil também de responder essa, mas porque são muitas coisas, né? Eu acho que visibilidade lésbica trata de ter uma vivência sem a presença do impacto que o preconceito e que a violência traz para a vida da gente. Como minha orientação sexual mudou minha vida? Bom, eu gostaria que essa resposta fosse só falando de coisas maravilhosas, assim, porque de fato eu sinto que, né, eu me descobri lésbica com 18 anos. E acho que a partir do momento que eu abracei isso, me assumi como lésbica, me descobri lésbica, isso me fez muito bem, foi muito bom pra mim. Eu me senti bem, foi uma sensação de muita liberdade mesmo. Pulei de cabeça nessa jornada, sabe? Eu sempre banquei as minhas vontades, os meus desejos, quem eu sou. E isso me proporcionou muitos momentos maravilhosos. Só que também tiveram pedras nesse caminho aí, justamente por conta do externo, né? Do que não depende só de mim e que acaba afetando o que está dentro de mim também. Então, assim, é um processo constante de descoberta. Enfim, me lembro de momentos em que eu precisei me esquivar de situações ou lidar com situações constrangedoras porque me sentia num lugar fetichizado ou hostil, sabe? Assim, eu digo, vou tentar colocar de uma forma mais prática que situações que eu já passei em outros momentos da vida, por exemplo, época talvez de, sei lá, eu bem jovem, sair na rua com alguma menina e ver uns olhares assim de uma fetichização, de um desejo, ver como lidar com pessoas que às vezes abordavam de um jeito inconveniente, de um jeito invasivo. E poxa, isso tudo é bem incômodo, né? É muito incômodo. A gente, né, eu gosto da minha vida, eu gosto de quem eu gosto de ter meus momentos de tranquilidade, de lazer, em paz. E ser lésbica tem muito disso, né? Você tem que lidar ali constantemente com uma invasão do seu espaço pessoal, com comentários desagradáveis, principalmente por parte de homem hétero. É muito comum de acontecer. Hoje menos, graças a Deus, menos, mas no passado eu lembro que eu lidei muito com isso e era muito chato. Isso deixou marcas, peso de ter que o tempo inteiro ficar ali delimitando um espaço, sabe? Então acho que isso é um comentário interessante a respeito dessa pergunta. E a força da mulher sapatona tá na sororidade mesmo, né? Da gente se descobrindo as nossas lutas, descobrindo as nossas vivências, compartilhando histórias, se fortalecendo as pessoas que estão próximas da gente, nos apoiando, trazendo muito diálogo, construindo relacionamentos que sejam acolhedores pra gente. Enfim, construindo uma rede de afeto, eu diria, que nos proteja dessa violência que vem de fora, né? Então, seja com a namorada, seja com amigas, né? Com quem tá por perto. Eu acho muito massa, assim, a sororidade e o carinho entre as mulheres lésbicas. Acho que isso é importante pra gente se fortalecer. Meu nome é Tainá, eu sou uma mulher apaixonada por arte, pensamento e outras mulheres, em especial pela mulher da minha vida, Juliane, minha futura esposa. Sim, vou usar o espaço para isso também. De acordo com o que eu entendo, visibilidade lésbica vai muito além de nós estarmos ocupando espaços e sermos vistas ocupando esses espaços, mas está vinculada também a uma consciência de toda a sociedade sobre a história das mulheres lésbicas, recuperando memória e criando novas culturas, inclusive possibilitando que nós estejamos à frente dessa criação de novas culturas também. Sobre a minha orientação sexual, ela afetou a minha vida bastante, porque antes de eu entender, na verdade, nem digo me assumir, mas entender que sou uma mulher lésbica, eu tinha muitos problemas psicológicos e emocionais mesmo, os quais eu precisei tratar, o que foi positivo, porque criei uma cultura de tratamento também, tanto com psicólogos, psiquiatras, mas isso só foi resolvido de certa forma, não tá totalmente resolvido, até porque saúde mental tem que ser uma coisa contínua, nosso tratamento, mas eu consigo lidar comigo mesma de forma muito mais positiva agora,
porque eu entendo melhor quem eu sou. Eu sou, como disse Tainá, uma mulher apaixonada por outras mulheres. E sobre a força da mulher sapatão, acho que a grande questão é essa, a gente descobrir a força dentro de nós mesmas. Nós descobrimos nossa força dentro de nós mesmas. Essa força, ela serve não só para que a gente continue bem, continue vivendo e resistindo, mas também para que a gente continue construindo redes de cuidado, autocuidado e cuidado com a outra também. Então, a força da mulher sapatão é muito mais do que uma força individual. É também uma força individual, mas é uma força coletiva que nos une enquanto mulheres que resistem e amam. Olá, sou Rafaela Godoy e você está ouvindo Sapa Justa. Visibilidade lésbica, para mim, me lembra muito de um termo que eu costumo usar, que é o colocar luz naquele assunto ou naquele fato, enfim, naquela situação, para poder chamar atenção para aquilo. E eu acho que não é coincidência, né? Porque quando a gente faz uma analogia pensando assim em visibilidade apenas, a gente está falando de imaginar assim um ambiente escuro, alguma coisa que não tem uma luz ali para realmente iluminar. Então esse ambiente ele pode estar cheio de coisas diferentes, a gente pode sentir que existem coisas ali, ou a gente também pode passar despercebido e, enfim, de forma automática. Mas quando a gente coloca luz, um foco, né, um ponto focal mesmo, é quando a gente de fato consegue enxergar. Então, acredito que o termo visibilidade perpassa muito por isso, né? E quando a gente fala de visibilidade lésbica, então a gente está juntando justamente a gente colocar a luz, colocar foco, colocar ali toda a nossa atenção e enxergar como é ser lésbica, o que é ser lésbica, o que define ser lésbica. E isso é muito importante porque, de maneira geral, o que eu sinto da sociedade como um todo, e aí dentro até de algumas comunidades específicas, né, comunidades eu digo assim, pequenas sociedades mesmo, né, a gente sabe que tem gente que vive dentro de uma bolha específica, enfim, a gente consegue entender que a forma com que as pessoas entendem a lésbica é muito diferente uma da outra. Então, uma pessoa lésbica, ela vai, né, ter uma visão, uma pessoa de fora pode ter outra visão, né, e assim por diante. E a gente vai mudando de acordo com cada cultura, cada bolha social. Então, a visibilidade lésbica, eu acredito que é importante e ela vem justamente pra gente poder falar de todas essas nuances de ser lésbica, sabe? Porque não é apenas uma mulher gostar de outra mulher, sabe? Uma mulher se atrai sexualmente por outra mulher. Isso é o básico, é o mínimo, assim, como definição, só para resumir. Mas isso envolve a pessoa inteira, envolve o modo como ela se identifica, envolve o modo como ela se enxerga, envolve o modo como ela interage com outras pessoas, como ela entende e percebe o mundo. E isso a gente tá falando, né? Eu tô falando aqui no caso de dentro para fora. E da mesma forma, interfere também do lado de fora para dentro, né? De como que as pessoas percebem uma pessoa lésbica, como as pessoas interpretam, de acordo com cada cultura, de acordo com cada bolha social. Então, acredito que a visibilidade lésbica, ela vem justamente para poder colocar, né, na superfície todas essas características, estereótipos, mitos, verdades, enfim, tudo que possa ter a ver, que vai além do fato de ser uma mulher gostar de outra mulher. E que eu acho que é essencial, porque justamente não é isso que, por exemplo, me define como lésbica, né? Ou define qualquer lésbica. Justamente acaba sendo todas as outras coisas que vêm com isso, né? Então, é um modo da gente diminuir preconceitos, da gente se expor, da gente mostrar as diversas formas e formatos que a gente existe, né? Que a gente se coloca no mundo. E por isso que é super importante de todo mundo estar aberto e realmente colocar, né, a mente, tudo para poder descobrir e estar aberto a saber mais. Me descobrir e me assumir lésbica e me aceitar lésbica afetou a minha vida 100%. Não tem, assim, minha vida internamente, aí eu tô falando da minha perspectiva pra fora, né, mudou 100%, virou de cabeça pra baixo. E eu sei que pra muitas pessoas de fora, talvez isso não seja muito visível, porque, bom, primeiro porque a mudança não é de um dia pro outro, né, então, igual quando a gente tem um cachorrinho em casa, de repente a gente pega fotos de, sei lá, 3 meses atrás, ele tava minúsculo, depois já tá gigante, mas a gente não percebeu essa mudança. Por quê? Porque são crescimentos graduais, que você já tá todo dia ele entrando em contato, você não vê a
mudança acontecendo, ela simplesmente você repara que aconteceu. E eu acho que da mesma forma, essa mudança de quem me vê, né, ou quem me viu, me acompanhou esse tempo todo, desde que eu me assumi, faz agora 5 anos, não reparou essa mudança toda, só que eu, como eu vivi isso, como eu também busquei muita mudança, eu reparei, né, então por isso que eu digo que pra mim foi 100%. Mudou minha autoconfiança, mudou a minha segurança comigo mesma, mudou a minha postura, mudou os meus gostos, porque tem muita coisa que a gente traz com a gente como uma imposição da sociedade, sem a gente conseguir realmente pensar com a mente aberta, eu gosto disso? Ou eu não gosto? Eu quero me vestir assim? Ou eu não quero? Isso aqui me representa? Ou não representa? A gente simplesmente vai levando a vida com com as coisas que vão sendo colocadas pra gente sem questionar muito. Então, quando eu fiz o maior questionamento da minha vida, né, que foi sobre a minha orientação sexual, foi aos 29 anos, foi quando eu, ao mesmo tempo que eu me descobri, né, que eu me assumi pra mim, eu me assumi pro mundo, então eu acho que isso tem uma grande diferença também, tem muitas histórias que a gente vê que vai acontecer, né, e a história é de cada um, não tem certo nem errado, mas de histórias principalmente mulheres mais jovens que elas se assumem e se descobrem cedo, mas elas só vão se assumir pro mundo mais tarde. E esse gap eu sinto que deve ter também alguma diferença, sabe? E na minha visão, aí, né, pensando até na minha história, na minha experiência, que foi tudo ao mesmo tempo, foi uma carga emocional muito grande, foi uma carga que até destabilizou literalmente meu organismo, a minha pressão ficou mais baixa por mais de 1 ano, enfim. Entrei em várias coisas aí, de ansiedade, crise do pânico e tudo, porque eu tava passando por um momento realmente de transformação. Aquela Rafaela que tinha uma personalidade que não era dela, uma forma de sei lá, de se portar que não era dela, questionamentos, assim, culpa que não era dela, tudo aquilo teve que cair por terra e teve que renascer uma outra Rafaela. Então, no meu caso, afetou meu lado profissional, pessoal, relacionamento com todos. Não só, né, relacionamento entre mulheres, mas relacionamento no geral. Autodescobertas. Então, assim, eu sou uma pessoa hoje que sou muito, muito, muito mais tranquila de me questionar, de realmente entender um caminho de crescimento, de me perguntar mesmo, isso aqui é o que eu gosto, que eu quero ou não, de respeitar o outro também. Então, não só me afetou por mim, mas me afetou também em diminuir os meus próprios preconceitos, que a gente acaba crescendo, alimentando também sem nem mesmo querer às vezes. Então, enfim, me deu uma visão de mundo muito maior e muito mais carinhosa, muito mais dedicada também a outras pessoas, dedicada a entender como as outras pessoas agem, comportamento delas, entender o que é meu, o que é da outra pessoa. Enfim, poderia ficar falando aqui horas e horas sobre como que afetou, mas eu acho que não tem uma resposta. Acho que se a gente pensar no contrário, é como que não afetou. Não tem um campo que eu poderia dizer que não afetou. A força da mulher sapatona, pra mim, é algo inexplicável, porque se você pensar só na força da mulher, já é uma coisa mundialmente reconhecida como cabulosa, entendeu? É lógico que, abrindo um parênteses, né? As sociedades, no geral, querem muito pintar a mulher como um ser frágil. Mas, gente, cada vez mais a gente sabe que isso é mentira, né? E eu sei que tem muita gente que ainda não vê isso, mas um dia vai vir. E a gente sabe também, né? Não dá muito pra julgar certas situações, porque as pessoas estão tão inseridas num contexto ali que outras pessoas ficam alimentando mentiras e tudo, que essas próprias mulheres inseridas nesse contexto não conseguem ver a própria força que tem, então elas acham realmente que não tem. Mas a gente sabe que, dada a situação, surge a força da mulher. Então, quando a gente coloca a força da mulher sapatona, aí, meu filho, nossa, você já tá colocando um nível a mais, que é um nível que da sapatona, que é a pessoa que passa preconceito todo dia, que passa, mesmo que não seja escancarado, mas é nas pequenas coisas, sabe? É aquele desgaste, é naquela luta pra quebrar estereótipos, naquela luta de se posicionar, naquela luta de conseguir coisas melhores. Porque quando a gente fala, né, das sapatonas, a gente tá falando tanto das mulheres lésbicas que performam feminilidade, quanto das que performam masculinidade. A gente sabe que esse gap entre as duas também diferencia muito as oportunidades que cada uma tem, né, e os preconceitos que cada uma sofre. Então, quando você empilha a força da mulher com a mulher sapatona, aí é uma força inexplicável mesmo. Realmente não consegui definir, mas talvez explicando dessa forma, na minha visão, consiga ressoar aí pra alguém. Eu sou a Ana dos Anjos, tenho 29 anos, quase 30, sapatona convicta. Ser lésbica, para mim, significa
primeiro, assim, na adolescência, né, que foi quando eu comecei a me descobrir sapatão, foi, assim, um mundo mágico se abrindo na minha frente, assim. Era um mundo que tinha muito mais arte, era um mundo muito mais democrático, porque, né, adolescente tá ali movido pelo desejo, então a gente eu saí da minha bolha classe média, branca, heterossexual, para conviver com outras pessoas, uma galera assim, mais sincera, que eu gosto de chamar, uma galera mais sincera, que ligava mais para viver sua verdade, seus sentimentos, de várias classes sociais, de várias cores de pele, de vários pensamentos diferentes. Então, eu acho que também teve a ver com me aproximar de um pensamento mais de esquerda, sabe? Um pensamento mais humanitário, igualitário, né? Porque quando você se depara que seu desejo é legítimo e você vê que a sociedade não aceita seu desejo, você fica assim, opa, tem muita coisa para mudar aí, né? Ser lésbica para mim também é motivo de orgulho, é motivo de ser feliz, de ter uma rede de acolhimento e de rir pra caramba, porque, velho, ser sapatão é muito engraçado, tá ligado? Os padrões de sapatão são muito engraçados. E, enfim, ser lésbica para mim é ser feliz. Lutar um pouco mais do que minhas amigas héteros para ter meu afeto reconhecido, que eu precisaria primeiro esconder meu afeto, que eu precisaria ser forte para andar de mão dada nas ruas. Isso afetou bastante a minha vida, e que várias mães de amigos também não resolveram que as filhas não iam mais andar comigo, né? Porque eu descobri muito nova, descobri com 14 anos, então os pais ainda interferiram na vida das filhas. E também interferiu de uma forma muito positiva, que aí eu entendi que, né, por mais que a bandeira ainda seja muito desunida, mas que existe uma galera LGBTQIA+, que é muito acolhedora. Então eu descobri como uma segunda família, sabe? A força da mulher sapatona, pra mim, é a força do amor, bicha. É a força do amor. Com toda certeza. É beijar na boca, é se declarar a plenos pulmões, é ter as migas para contar. É basicamente a força do amor. E a força da motoca e do latão de Brahma, né? Óbvio. Oi, sou eu de novo. Eu vim aqui avisar que esse é o nosso último áudio. E que ele não tá aqui só porque a Tairine demorou pra me enviar, porque ela tava muito envolvida assistindo as Olimpíadas. Ele tá aqui porque eu acho importante colocar uma alerta de gatilho sobre violência sexual. Ela não descreve, mas ela cita. Então achei importante avisar. Mas se você conseguir e quiser, eu te convido a continuar com a gente, porque é uma fala riquíssima que me tocou muito pra sempre na vida e que a gente também não pode deixar de falar. Muito obrigada por dividir isso, Tairine. Sou Tairine Duarte, tenho 27 anos, nasci em Pedro Leopoldo, em Minas, cresci em Matozinhos, em Betim, na região metropolitana de Minas. Há quase 4 anos moro em Salvador, estudo na Universidade Federal da Bahia, aqui me formei em bacharel em Humanidades, sou pesquisadora crítico-decolonial e atualmente eu faço mestrado em Geografia. A minha área de pesquisa é necropolítica e educação. Sou pisciana, sapatona, fã de Harry Potter e apaixonada pela minha namorada. Então, a visibilidade lésbica, para mim, é algo novo. É algo que eu não teria conhecimento sobre datas, não teria conhecimento sobre algumas coisas se não fossem as redes sociais, né? A gente sabe que o LGBT, o G, é o que está em destaque sempre. Então, quanto à nossa própria história, quanto ao próprio corre das sapatonas, eu vejo que a internet, o fluxo da internet ajuda muito a gente a se achar, a se encontrar, a se perceber, a se reconhecer, a ver pessoas semelhantes. Então a visibilidade lésbica tem se fortalecido bastante e tem me fortalecido bastante. Acredito que tem ajudado tantas outras mulheres aí que ainda não despertaram totalmente para o que de fato é essa sapatão nessa sociedade. Acredito que entender a visibilidade lésbica seria entender como que a gente é minimizado na sociedade, né? E como que as coisas que nos acontecem passam desapercebidas, principalmente entre a gente mesmo. É muito complicado da gente encontrar mulheres
que falem de si, que falem sobre sexualidade, sobre questões políticas, sobre... Não tem como não interseccionalizar esses aspectos. Sendo sapatão, é muito difícil nos ver nos espaços. Então, a visibilidade lésbica acho que tem alcançado um outro nível a partir das redes sociais. Por isso que eu acho tão importante estar participando aqui desse podcast. Acho muito importante a gente estar sempre dando voz e fortalecendo o trampo uma da outra, né? A orientação sexual, como ela afetou minha vida? Bom, me submeti a um horror que é transar com homens, mesmo não gostando. Namorei com homem, me relacionei sexualmente com vários, e sempre frustrada e seguindo essa ordem, né, cis heteronormativa, achando que tinha alguma coisa errada comigo. Desde criança eu ia contra esses padrões. Sempre fui contra esses padrões, gostava de brincar de lutinha, odiava ver as meninas brincando de boneca e todas aquelas conversas de hétero, né? Desde sempre, nunca gostei. Eu namorei com um cara, um imbecil aí, namorei com ele por um tempo, quase um ano, e depois que a gente terminou e tal, eu entrei num período de introspecção muito grande, porque eu sabia que aquilo ali não era pra mim, mesmo tendo sofrido bastante com relação com o término, como que aconteceu, aquilo ali não era pra mim. E eu encarar assim, de fato, abrir a minha boca e falar sou lésbica, foi só com meus 19 anos. Chorei bastante, liguei pra minha melhor amiga e falei: Mari, então, chorando, eu sou lésbica. E foi uma sensação assim que eu não esqueço. Vou colocar pra fora essa palavra, me identificar enquanto isso, nossa, é surreal. Depois disso eu falei com minha mãe, nunca cheguei e falei, então, sou lésbica. Só cheguei e falei pra minha mãe, então, tô namorando. Na época era a minha melhor amiga. Falei, então, tô namorando. Ela e minha irmã acharam que que era fase, essas coisas. Aí pediram pra eu falar com meu pai. Meu pai me surpreendeu bastante, falando que amor não tem sexo, não tem cor, não tem nada, e que o importante é ser feliz. Beleza, fiquei tranquila com isso, mas ainda hoje, né, a gente escuta comentários lesbofóbicos, parte dos familiares, mesmo eles não tendo noção que é lesbofobia, mas a gente sempre dá uns toques, né? Então, dentro de casa, apesar das frases e apesar da homofobia estrutural, tive apoio sim, mas as pessoas que me relacionei, as mulheres que me relacionei não tinham, então foi complicado. E a minha orientação sexual já me trouxe pra cá, pra Salvador, pois por causa dela eu fui estuprada. Estupro corretivo é factual, as pessoas precisam falar sobre estupro corretivo contra as mulheres lésbicas e bissexuais que se relacionam com mulheres, porque me estupraram por eu não gostar de homem, por querer que eu gostasse, me mostrar que é bom de verdade. Assim, é um assunto delicado, mas eu acho que é importantíssimo a gente estar falando. Denunciei, mas tive que arcar com a consequência da denúncia. Aqui estou em Salvador. Enfim, é um assunto meio delicado, mas eu acho que é importante a gente trazer isso à tona sobre as violências, que não é só sobre ser expulso de casa, não é só sobre ser rejeitado em entrevistas de emprego, principalmente eu sendo uma mulher preta. Não é só sobre isso. Isso, inclusive, é muito importante também, porque se trata de oportunidades na vida, oportunidades de ascensão, né? Mas o estupro, ele mexe com a gente numa profundidade que eu não sei nem mensurar. Mas hoje eu tô bem, hoje eu faço terapia, tive pessoas comigo para me ajudar, né? Inclusive as pessoas que sempre estiveram comigo foram mulheres, foram LGBTs, foram pessoas pretas. Sempre tive apoio nesse grupo.
não me senti desamparada porque eu tinha alguma dessas pessoas, mas é importante que a gente discuta sobre, porque a orientação sexual vai além do que as pessoas acham sobre ser hétero, sobre ser gay, sobre ser lésbica. Vai além disso. A gente às vezes fica preso nesse discurso, né, sobre hétero ou não, mas existem tantas outras camadas além disso que nos doem, nos mexe profundamente. Mas estamos aí, né, aberto para falar e que outras pessoas escutem e não tenham medo, não tenham vergonha, porque a culpa não é nossa, de forma alguma. O que é a força da mulher safadona? Essa pergunta é maravilhosa. Então, recentemente eu descobri um termo afro-caribenho criado por Audre Lorde, né, digníssima Audre Lorde, que é Zami. Zami é uma mulher que ama mulheres, e eu me vejo dessa forma. Lésbica é uma palavra que a gente já sabe, né, que vem do eurocentrismo, que vem de Lesbos, e eu acho que é importante a gente se nomear como a gente se enxerga. E eu sou uma mulher que ama mulheres. Eu sinto que a força sapatônica vem somente pelo fato da gente existir e querer existir, porque não teria como ser diferente. Eu, por tudo que já passei, por tudo que já vivi, mesmo só tendo 27 anos, eu sei que o que me guiou até o presente momento foi a minha força, não só enquanto sapatona, mas enquanto mulher preta. Não consigo descartar essa interseccionalidade, porque faz parte dos corre, é o que já me barrou várias vezes, mas é o que eu tento superar a todo momento. Então, acho que a força da mulher sapatona, ela simplesmente nasce pela nossa vontade de existir. Porque se um dia eu desistir, eu sei que só eu mesma que vou conseguir me reerguer. Então, eu acho muito complexo e delicado a gente sempre se colocar nessa posição de mulher forte, né? Principalmente as mulheres negras são sempre lidas como mulheres fortes que não precisam de cuidado, e as mulheres lésbicas também sempre são colocadas nessa posição de infragilidade, se é que essa palavra existe. Mas acho que é importante a gente ter esse autocuidado. A força da mulher sapatona, ela inclui isso, inclui a gente ter que olhar para si e saber que precisa desenvolver esse autocuidado, que precisa desenvolver esse amor consigo, se fazer um carinho que vai além de ter que resistir o tempo inteiro. A gente se reconhecer enquanto sujeito que deve desfrutar de um amor, sujeito que deve desfrutar, receber sem vergonha, sem limite, sem empecilho, formas de cuidado que nos deixe chegar. Né? A gente não é forte o tempo inteiro, mesmo que a sociedade acredite nisso e nos bata 1000 vezes seguidas. A gente tem que se fortalecer, por isso que é importante essa rede que a gente está fazendo aqui agora, com esse podcast, por exemplo, porque não é a todo momento que a gente tem força, mas sabendo que tem uma a outra, esse elo aí, a força sapatônica não vai ter fim. Então, acho importante a gente exaltar que somos mulheres fortes, mas é importante também a gente ressaltar que as mulheres fortes também precisam de cuidado, as mulheres fortes também amam e precisam ser amadas. Um salve aqui a todas as AMEs, a todas as caminhoneiras, a todas as sapatonas trans. Estamos aqui, estamos junto, mesmo que de longe, mesmo que não se conhecendo, tem uma rede de apoio e a internet tem nos ajudado bastante nisso. Então é isso, vamos nos fortalecer, que o foco é esse, não para.